Olá pessoal, tudo bem? Quem está falando aqui é Tancredo Lins, do canal da Educação de Minas Gerais. E hoje, gente, nós vamos falar um pouquinho sobre o atestado médico. Esse documento que é obrigatório no ato da designação, ou seja, o candidato que quer uma vaga para SB, ATB, especialista, professor, regente de aula, regente de turma e também para você que vai concorrer para inspeção, para diversos cargos na rede estadual de ensino. Fique atento, porque um dos documentos obrigatórios é o atestado médico. E a gente sabe que tem muita gente que fica com dúvida quanto à questão da validade do atestado médico. Hoje nós vamos tratar um pouquinho sobre isso. Mas antes eu gostaria de pedir para que você fizesse a inscrição, desse um like, claro, ativasse o sininho para receber todas as notificações. Vamos falar um pouquinho sobre atestado médico na tela para você. Vamos falar então, gente, sobre o atestado médico, os procedimentos que orientam sobre o atestado médico aos candidatos à designação, gente. Lembrando que a normativa está aqui, ó, a resolução 4257 de 2020. Eu vou colocar aí um link abaixo, onde você vai poder clicar e ter acesso a essa resolução lá no seu artigo 22. O que significa a resolução 4257, do que se trata exatamente? Ela vai estabelecer critérios e definir procedimentos para designação de candidatos para o exercício de função pública na rede estadual de ensino. Então, se você pretende trabalhar na educação em Minas Gerais, olha aí a resolução 4257, dê uma estudada nela, porque você vai ficar especialista e não vai cometer nenhum erro no ato da designação. Lembrando que designação é o procedimento pelo qual um candidato, uma pessoa é selecionada para trabalhar dentro de uma instituição de ensino, ou dentro de uma superintendência regional de ensino, ou dentro de uma sala de recursos, por exemplo, né, no caso do professor de apoio. Então, gente, fica atento nisso aí, porque são orientações importantes que nós vamos passar para vocês. E o que diz a norma, né? Tá aqui o doutor falando aqui, ó, o que diz a norma? Vamos trabalhar o artigo 22, né? Todo candidato à designação para a função pública, ele tem a obrigação de submeter exames admissionais, seja ele para ser nomeado, ou seja para trabalhar num vínculo precário, chamado designado. É o vínculo permanente, no caso do efetivo, e o vínculo precário, no caso do servidor designado. Os termos da legislação vigente e das normas complementares emitidas por esse nome grande aqui, ó, essas aqui, ó. Toda vez que você lê SCPMSO, significa Superintendência Central de Perícia Médica e Saúde Ocupacional, que aqui nós vamos chamar de Perícia Médica ou DAG, tá, gente? Você na sua região certamente tem um órgão competente que trata sobre essa questão, que vai emitir aí o parecer, que vai liberar você para retornar à escola, né? E aí nós vamos falar um pouquinho sobre isso também. No parágrafo 1º aqui, gente, vamos ler para vocês porque é muito importante a gente passar todas as informações sobre o atestado médico. Os exames admissionais atestados pela perícia médica, como eu mesmo disse, e por profissional médico competente que não pertença ao corpo pericial da superintendência, possui validade de 60 dias. Fica atento nisso aqui, porque nós vamos trabalhar um pouquinho sobre essa questão da validade, porque tem os casos de exceção, como toda norma. Tá? Cabe aqui alguma orientação. Caso o candidato não tenha logrado designação e quando ultrapassado este limite, o candidato deverá se submeter a novo exame admissional. Então você toma muito cuidado com isso aqui, porque todo mundo fala assim, o atestado vale por 60 dias, eu trabalho numa escola. Ah, eu fiquei 60 dias sem pegar designação, vou tirar outro atestado. Ok, tá aqui, ó, no parágrafo 1º. A validade dele é de 60 dias. Nós vamos continuar para discorrer um pouco mais à frente sobre isso. Essa legislação ela foi feita antes de acontecer todo esse processo de isolamento social. Então, a dica que dou, e fica aqui uma crítica, era mudar completamente o texto desse artigo, alterando, por exemplo, o prazo, em vez de 60, o ano todo. Por que não? Imagina as pessoas saírem de 60 em 60 dias e não está tendo tanta designação assim para renovar o seu atestado médico. É arriscado, é perigoso, não está certo, né, gente? Segue o vídeo. No parágrafo 2º da resolução 4257, no seu artigo 22, está escrito assim: o candidato que tenha se afastado em licença para tratamento de saúde por até 15 dias, no período de 365 dias anteriores à data da assinatura do novo contrato,
ele fica autorizado a apresentar o exame admissional atestado por profissional não pertencente à superintendência, à perícia médica, o qual substituirá o exame realizado pela referida superintendência. Então, se você tirou licença de 5, 10, até 15 dias, gente, não é 16, tá? Até 15 dias. Seja ele tirou 5 dias em fevereiro, depois tirou mais 6 dias em outubro. Se não passar de 15, ou seja, 16 para cima, você pode tirar um atestado médico, qualquer médico, claro, né, dentro dessas prerrogativas aqui, que não faça parte da central, da Superintendência Central de Perícia Médica, tá, gente? Então você pode tirar um atestado médico aí na sua região, aquele médico que trabalha, que vai fazer um exame completo em você, questão saúde mental e física. É muito importante que ao passar pelo exame admissional, que o médico escreva que você está apto física e mental para exercer e coloque a função. Coloque a função. Peço ao médico para colocar seu nome completo. Bom, esse procedimento aí é claro, existe um padrão para se fazer atestado médico, não sou perito aqui, mas nós sabemos que existe uma regra, um padrão, você coloca nome, identidade, CPF, os dados ali gerais, mas é muito importante que você peça ao médico para escrever está apto física e mental para exercer a função e coloque a função. Você vai concorrer, por exemplo, a professor, regente de aulas, coloca lá, para professor de educação física, pode colocar até a função específica no caso aí, não há problema nenhum, para trabalhar como ATB, atendente técnico de educação básica, para trabalhar na secretaria da escola, tá, gente? Então coloca assim para você não ter problema, tá? No parágrafo 3º, caso o candidato tenha se afastado em licença para tratamento de saúde por mais de 15 dias, gente, o que a gente entende por mais de 15 dias? 16 dias em diante. Mais de 15 só pode ser 16 para cima. Tá? Então, se você afastou por período superior a 15 dias, ou seja, mais de 16 dias, você então obrigatoriamente tem que passar pela Superintendência Central de Perícia Médica. Atenção nisso aqui, tá, gente? Existem algumas ressalvas aí quando acontece a designação no início do ano, porque a superintendência ela não dá conta de atender a demanda, é muita gente. Então ela abre uma exceção, libera o candidato a participar do processo, né? E fica aquela dívida, né, de você ter que apresentar depois a documentação, porque a superintendência ela não dá conta de atender todo mundo. Mas isso é uma exceção, viu? Uma exceção como eu mesmo citei agora há pouco para vocês aqui. E fique atento num detalhe que eu tenho que passar para vocês. Toda vez que você tirar licença, está trabalhando numa escola, tira licença por um período superior a 15 dias, 16 em diante, vou repetir sempre isso. Gente, aí você vai para o INSS, tá? Fica atento nisso aí, porque quando acabar a licença, porque o Estado vai te pagar até o 15º dia, do 16º em diante, aí é a responsabilidade do INSS. Então fica atento, porque se você retornar para a escola, não retorne imediatamente não. Pede uma baixa no INSS e leve até a escola, porque certamente você vai ter que apresentar isso na escola para que ele possa liberar o seu retorno. Eu já vi muito caso, e já aconteceu conosco, de servidor voltar do INSS, assumir e não pegar o documento que dá baixa lá. E aí você tem que ligar no INSS e todo um protocolo, procedimento, normalmente a escola explica isso aí para vocês, é bem tranquilo, tá? Então, gente, pede esse documento, a baixa, leve ele até a escola, entrega uma via lá, pede para dar um recebido, ok? E aí você retorna às atividades normalmente, porque é comunicado à Central de Perícia Médica, porque senão você depois vai tirar a licença de novo, aí o DRG vai falar assim, não consta sua baixa aqui, então você vai ter problema com isso aí, então fica atento, tá, gente? Consecutivos ou não, isso é tranquilo, que você pode tirar 16 dias de licença de uma vez, ou você pode tirar ao longo do ano, você tira, como eu falei, você tira 7 dias ali em março, aí depois você tira mais 7 dias em setembro, 14, aí depois você tira mais 2 dias ali em dezembro, vamos supor, deu 16 dias. Então, gente, nesse caso, fique atento porque são consecutivos ou não, tá? Vamos passar aqui porque é muita coisa. No parágrafo 4º da resolução 52/57, está escrito assim: ficará dispensado de apresentação de novo exame admissional para designação em função da mesma natureza, cargo, o candidato que, vamos ao inciso número 1, não tenha se afastado em licença tratamento de saúde por período superior a 15 dias consecutivos ou não, nos 365 dias anteriores à data da assinatura do novo QI de designação. Então o candidato, ele não se afastou por período superior a 15 dias, pelo inciso 1, está dizendo
que ele fica dispensado de apresentar um novo exame admissional para designação em função da mesma natureza, cargo, tá, gente? Deixar isso claro para vocês. Nos 365 dias anteriores à data da assinatura do novo QI. No inciso 2, após o primeiro ano de realização do exame admissional, passou o ano, não tem interrupção da designação por período superior a 60 dias, volta nos 60 dias, entre o término da última e o início da nova designação. Vamos repetir? Após o primeiro ano de realização do exame admissional, não tem a interrupção da designação por período superior a 60 dias, entre o término da última e o início da nova designação. Resolução 4257, artigo 22, parágrafo 4º, inciso 1 e 2. Agora eu vou dar uma dica para vocês, que vocês têm que guardar para o resto da vida. Toda vez que tiver designação em Minas Gerais, toda vez que você participar de um processo de designação, fique atento no que eu vou te falar. Vamos supor que você logrou designação. Pegou designação numa escola, já está trabalhando e você quer participar de uma segunda designação. Você vai levar o seu atestado médico. Eu tenho que fazer outro? Bom, gente, veja bem o que diz a legislação. Vamos ler novamente. Está escrito: função da mesma natureza, cargo. Atenção às situações em que você ficará dispensado da apresentação de novo exame. Ninguém fala isso, mas eu vou dar a dica para vocês. Se eu tiver errado, vocês me desculpem, mas é assim que está funcionando. Gente, quando você for participar de uma designação, você já tem um cargo, está querendo participar de uma segunda designação, o que você tem que fazer? Leve uma declaração de que você já está em exercício em outra escola. Não se atenha tão somente ao anexo 1 da resolução CEPLAG 105 que você assina no ato. É aquela resolução que fala que você não tirou licença por período superior a 15 dias. Mas se atenha a isso. Leve uma declaração, ou mesmo quando você for anexar o processo aí de designação esse por e-mail, deixa uma declaração de que você está exercendo atividade de teletrabalho em alguma escola. Por quê? Nesse caso você está dispensado de apresentar o atestado médico, ele tem validade de 60 dias, é verdade, mas se você já está trabalhando numa escola, você leva a declaração de que você já está exercendo uma atividade numa escola que ele vai valer, não será cobrado para você. Fica atento nisso aí. Vamos ler na tela, está escrito assim, ó: não tenha se afastado em LTS por período superior a 15 dias, consecutivos ou não, nos 365 dias anteriores à data da assinatura do novo QI de designação. Por isso tem gente que fala que o atestado ele vale para o ano todo, ele vale um ano. Então, mas peraí, você está falando que vale 60, depois fala que vale um ano? Gente, se você já entrou com o atestado, já está trabalhando, você não precisa de apresentar outro, mas tem que levar a declaração de que você está exercendo atividade em alguma escola. Fica atento nisso aí. Outro ponto: após o primeiro ano de realização do exame admissional, não tem interrupção da designação por período superior a 60 dias, entre o término da última e o início da nova designação. Ou seja, você trabalhou numa escola, terminou o contrato 31/12, aí você vai concorrer no outro ano, o ano subsequente, a uma designação. Se não tiver ultrapassado 60 dias, você pode pegar a designação com o atestado anterior. Fica atento aí, porque são dicas importantes que eu estou dando para vocês. É aquilo que eu falo, toda regra tem exceção. Nós estamos apresentando as exceções do artigo 22 da resolução 4257, no seu parágrafo 4º. Vou ler: ficará dispensado de apresentação de novo exame admissional para designação em função da mesma natureza cargo candidato que, atenção, inciso 1 e 2, fica atento nisso aí. Detalhe, importante dizer para vocês, na mesma função no mesmo cargo. Por quê? De mesma natureza. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque se for outra função, eu vou concorrer agora para TB, meu atestado é de professor, faz outro atestado, porque o atestado de professor não vai valer para TB. Tá certo, gente? Fica a dica para vocês. No parágrafo 5º, é preciso deixar claro para vocês o seguinte: se houver qualquer dúvida quanto à exatidão da documentação, a chefia imediata, a mesa que estiver fazendo a designação, ela pode pedir para realizar novo exame. Aonde? Em que local?
na Superintendência Central de Perícia Médica e Saúde Ocupacional, lá no DAG, ou aí onde você costuma fazer na sua região. O parágrafo 6º diz assim: no ato da designação, o candidato a que se refere os parágrafos 1º e 2º deverá preencher a declaração conforme o modelo constante no anexo 1 da resolução CEPLAG 105/2018. Não se preocupe com isso. Por quê? Esse documento aqui, o anexo 1, é exatamente o documento, uma declaração que fala que você não se afastou por período superior a 15 dias. Então, vamos voltar aqui no inciso 1 do parágrafo 4º. Não tenha se afastado em ILTS por período superior a 15 dias, consecutivos ou não, nos 365 dias anteriores à data da assinatura do novo QI de designação. Então, gente, fique atento aí, porque no caso de você que não afastou por período superior a 15 dias, existe uma justificativa aqui que dispensa de apresentação de novo exame admissional. Aqueles candidatos que, porventura, às vezes eles pegam uma designação em alguma escola e ele quer concorrer num segundo cargo, ele já tem um atestado médico que está trabalhando. Qual que é a dica que eu dou? Se você vai concorrer a uma nova função, ou melhor, se for uma nova função, tem que ter outro atestado, não tem jeito, tá, gente? Deixo isso claro para vocês. Mas no caso de ser a mesma função, a mesma natureza, o mesmo cargo, o que você vai fazer? Você vai levar uma declaração de que você está trabalhando em outra escola. Essa declaração, ela justifica e ela te dá amparo para que você não tenha que tirar outro atestado médico. Agora, se por qualquer razão você estava trabalhando em alguma escola, parou de trabalhar porque foi dispensado por provimento de servidor efetivo, ou foi dispensado porque reduziu o número de aulas, ou foi dispensado por outra natureza, por outra situação, passou 60 dias, você não pegou outra designação, você é obrigado a apresentar um novo atestado médico. Fica atento a isso aí, tá, gente? Vamos ficar atento para não ter problema, tá ok? Muito bem. Essa é a documentação, essa é a resolução que trata sobre a questão da designação em Minas Gerais e o atestado médico, gente, um documento tão falado que é motivo de polêmica aí. A gente vê muito candidato sendo prejudicado no ato de designação porque não leva a documentação, porque não leva o atestado médico. Espero que isso não aconteça mais. Então a sugestão que eu dou, gente, é mesmo que dê um pouco de trabalho, né? É sempre verificar a data do atestado médico, e se você ficou muito tempo sem trabalhar, passou 60 dias, tire um outro atestado médico para que você não seja prejudicado. Tá? E leve uma declaração de que você trabalha em alguma escola, leve o atestado médico sempre às vias originais, porque junto com essa declaração você vai concorrer a uma nova admissão, um outro cargo, por exemplo, ou vai concorrer à mesma função em outra escola, nesse caso, aí a sugestão é levar uma declaração, deve levar uma declaração de que você está trabalhando em outra escola, tá, gente? Então fica a dica aí para todos vocês. Quem está falando aqui é Tancredo Lins, do canal de Educação de Minas Gerais. Um grande abraço para vocês, pessoal. Fiquem em paz e que Deus abençoe.